Olá, maltinha. O meu nome é Catarina Quinteira. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Ian Silva. Temos aqui connosco a doutora Francisca Hilário. Olá a todos. A doutora Francisca Hilário é médica veterinária do CRAM Ecomar, da Universidade de Aveiro. É formada em Medicina Veterinária pela UTAD. Dirigiu desde cedo o seu interesse para a medicina de animais selvagens. A partir de 2014 fez vários períodos de voluntariado no Zudamaia, local que também integrou no seu estágio curricular. Além deste, estagiou também no Peyton Zoo, em Inglaterra, e no Chikananga Wildlife Rescue Center, na ilha de Java, Indonésia. Atualmente atua na área de medicina da conservação, com especial foco no resgate e reabilitação de animais marinhos, sendo médica veterinária do CRAM Ecomar e colaboradora na Rede Nacional de Arrojamentos, desde 2017. Além da componente clínico-cirúrgica, trabalha também em projetos relacionados com a educação e literacia ambientais, temas essenciais aos esforços de conservação da vida selvagem. Seja bem-vinda, doutora Francisca. Doutora Francisca, sou estranho. Francisca, antes de mais, muito obrigada por teres aceito gravar connosco. E nós agora temos como tradição começar este podcast com um jogo para quebrar um bocadinho o gelo entre nós. E este jogo basicamente consiste em tu te imaginares um animal que achas que te define de alguma forma, e tens que nos dar três pistas. Eu e o Ian temos 2 hipóteses para tentar adivinhar qual é que é esse animal. Depois, gostávamos que explicasses um bocadinho porque é que te identificas com esse animal, e se for assim um animal, um bocadinho menos comum do que o pessoal está habituado a ouvir, gostávamos que explicasses um bocadinho também sobre a biologia desse animal. Vamos-te dar um bocadinho para pensares. Estou preparadíssima e estou Estás? confiante que vocês não vão adivinhar. Não vamos adivinhar? Também é assim, Preparem-se Ok. para se des três dicas mais, com certeza não vamos adivinhar. Não é, não quero ganhar isto por batatas. Ah, Vai ser Ok, bora lá então. parados. É um animal marinho, Ok. hum. Chocante. é um animal invertebrado e é um animal com três corações. És o polvo. Oh, Catarina! Simba! Mas estou a ver a desilusão na cara do Ian. Ele sentiu que ia adivinhar isto mais facilmente. Eu, quando tu falaste invertebrado, pensei logo, ou vai ser o polvo ou vai ser a lula. E Pronto. depois, o que eu estava a imaginar para ti ia ser uma tartaruga. Ah, Era, Era, mas não. mas não. eu adoro polvos. Explica, Francisca, porque é que queres sempre Olha, polvo. primeiro, no trabalho chamam-me bracinhos. Ou porque tenho os Bracinhos? braços compridos para chegar a sítios, normalmente chamam-me para chegar a sítios, Ok. ou porque eu mexo muitos braços a falar. Portanto, nesta ótica também tinha entrado orangotango, gibão e a aranha-pavão, que faz aquela dança assim. Ai, adoro! Muito Só que bom. depois, incluindo aqui a quantidade de hobbies que eu tenho e a quantidade de coisas que faço e que estou sempre a pegar numa coisa, a continuar a fazer outra, fomos para o povo. Fui para o povo, achei que era o que fazia mais sentido. E depois outra característica interessante é que o povo é muito bom a trabalhar em equipa, até em interespécies, mas também gosta do seu tempo na sua grutinha, sozinho e em paz e silêncio. E eu acho que isso descreve muito bem a minha personalidade. Portanto, não Top. tem nada disso, mas achei que era um animal diferente. Mesmo, eu adoro polvos, adoro as características deles. Eu também adoro polvo algareiro, meu. Pois, achei que era mais. Também. Também fazia um bom arroz, mas pronto, já que foste tu a ir por aí, Também és um bom petisco, Francisco. ó, pronto, olha, isto aqui já está aí por caminhos que eu não estava à espera. Sim. Desculpa. Não estou Mas, capacitada para responder. vamos voltar à parte científica da cena. Também te consideras um povo pela sua facilidade de adaptação a meios e Sim, circunstâncias? sim, e coisas que são necessárias resolver, mas poder resolução, mesmo em situações mais estranhas, e coisas que Top. até áreas que não estou pronto, que não estou tão habituada, tão à vontade, consigo sempre pôr uma mãozinha em qualquer coisa. Muito bem.
Muito Ou bom. dentro da cozinha, qualquer coisa. Yeah. Tu trabalhas com polvos também, ou não? Não, não, nós só trabalhamos com aves, com tartarugas e mamíferos. Ok. Outra coisa importante, eu não sou muito boa a caminhar e, portanto, tinha de ser algum animal na água, porque assim não dá para tropeçar. Muito bom. Olha, eu gostei muito, adoro polvos. Estava à espera que algum convidado viesse com esse animal, ainda bem que foste tu. Gostei muito. Ian, mais começar? Ok. Tenho aqui uma pergunta de um menino que é o Manuel Caradanjo. Pergunta: alguma Pode vez falar. fizeste um segmento GPS de um animal libertado? Sim, nós no crânio vamos colocar nas tartarugas, as que já têm tamanho para aguentar um transmissor satélite, costumamos identificar todas e depois conseguimos segui-las num período não muito longo de tempo, visto que as baterias acabam, não é? Mas sim, é o nosso habitual, mas só nas tartarugas. Ok. Quanto tempo mais ou menos é que conseguem? Eu acho que pode usar, isto depende muito do equipamento, mas eu diria que a média é tipo 3 meses. Mas depois, como aquilo também só transmite, se elas estiverem à superfície no momento em que esteja a passar o satélite da empresa, dependendo do número de transmissões, a bateria também dura mais ou menos. Por isso pode haver algumas variações. Ai, que top, olha, nunca tinha pensado nesse ponto. O seguimento em GPS de animais marinhos é um bocadinho diferente dos terrestres, não é? Porque eles precisam Sim, estar minimamente perto da superfície para isso acontecer. Ora, bom ponto. os transmissores nas tartarugas também são particularmente importantes, porque ainda há muito que nós não sabemos da vida das tartarugas, principalmente das fases iniciais da vida. E, portanto, ainda temos de descobrir muito sobre onde é que elas vão, de onde é que elas vêm, quais são as correntes que usam mais. E de todas as que nós já marcámos, elas têm percursos muito distintos, por isso ainda temos muito para descobrir. Por isso, só continuando a marcar e a segui-las é que conseguimos ter uma amostragem suficiente. E já Claro. agora, desculpa, mas agora fizeste-me lembrar de uma outra pergunta. Desculpa, Catarina. Vocês fazem algum tipo de investigação de possíveis transmissores para tartarugas mais novas? Nós não fazemos essa parte de investigação. A nossa investigação liga-se mais a outras áreas mais ligadas à saúde, às populações, à ecologia, por exemplo, a contaminantes, mas essa parte já mais tecnológica ainda não fomos por aí. Ok. Porque como tu disseste que as tartarugas têm que ter um tamanho certo, um tamanho para aguentar os transmissores, seria interessante, já que não sabemos tanto da vida inicial, ter um transmissor que elas aguentem, não é? Há várias empresas a fabricar, várias, basta, parece que é uma coisa enorme, mas pronto, tem de haver sempre os estudos de quanto afeta a natação, ou seja, o peso transmissor, o volume do transmissor, essas coisas têm de ser tidas todas em consideração. E até agora, nós sabemos que existem mais pequenos, já, mas nós ainda não temos experiência com eles. É difícil, os transmissores eventualmente também caem, porque nós colocamos na carapaça e as carapaças também descamam ao longo do tempo, por isso seria difícil, neste molde de transmissores postos na carapaça, seria difícil termos um que durasse muito tempo. Para Uhum. já, mas lá está, a tecnologia está Já sempre a agora, evoluir. qual é que é o tipo de cola que vocês usam para a carapaça? Uhum. Há vários tipos de cola. Normalmente usamos daquelas colas tipo epóxi que se misturam e Ok. que são bastante resistentes Uhum. E acaba por não afetar também a carapaça, não é? e não afeta a carapaça. Temos é ter a certeza que está a carapaça muito limpa para também aquilo aderir melhor. Claro. Ok, olha, depois também temos Muito aqui boa uma pergunta pergunta. do Manuel Caradanjo, meu. Gerou aqui mesmo uma discussão interessante. Yeah, eu adoro esta parte. Eu tenho um bocadinho dessa parte na minha tese, por isso é que também gosto. Temos aqui uma perguntinha da Maria José Quinteira, que diz: quais são as espécies que são mais frequentemente observadas no centro? Isso, vou já dizer, depende muito do ano. Por exemplo, normalmente, obviamente, as espécies de gaivotas são sempre mais observadas porque também usam mais a costa e, portanto, quando acontece alguma coisa é mais fácil serem encontradas e Uhum, encaminhadas para. Porque a maior parte, se falarmos só de aves, a maior parte das aves marinhas que utilizam a nossa costa são maioritariamente invernantes, ou seja, não temos colónias de produção nem nada. Ou seja, são aves que não usam a costa para nada. Aliás, a maior parte das pessoas não sabe, não conhece a biodiversidade que nós temos em Portugal
de animais marinhos, porque pronto, não se vêem, vamos à praia e a única coisa que se vê é gaivotas, guinchos, poucas coisas. Isto para dizer que então depende muito. Os tops normais é gaivotas e gansos de patola. Este ano, não sei se vocês ouviram falar do arrosamento em massa dos papagaios do mar no início do. Este ano não, no ano passado. O ano passado. No início do ano, e sendo isso foi tão representativo que a espécie que mais deu entrada no centro foram papagaios do mar. A sério? Eh, Quantos é que sim, foram? Tens presente? foram centenas. Foram animais vivos que tenham chegado, não chegaram aos 200. Foi 100, acho que 150, talvez um pouco menos. Agora também estou a dizer números de cor, por isso não me citem. Mas depois houve um grande número de animais que já chegaram mortos. Sim. E qual foi a causa desses animais virem para o centro? Nós não conseguimos determinar uma única causa. Achamos que tenha sido uma questão multifatorial. Então, como eu estava a dizer, os papagaios do mar também são invernantes, ou seja, na altura que isto aconteceu foi a altura que coincidiu com a chegada deles a Portugal, ou a passagem deles enquanto estavam a ir mais para sul. Portanto, obviamente, uma migração desta natureza é um desgaste energético muito grande para os animais. Isso, aliado às grandes tempestades que houve na altura, houve ter aquelas tempestades que até têm nome e tudo, havia alguns animais que também estavam aliados, que é estranho não estarem mais, foram muito poucos. E outra condição que os afetou imenso e que não permitiu que eles se aguentassem na tempestade foi a má qualidade das penas. Isso aí nós não temos, pronto, não sabemos o porquê, mas nas aves marinhas as penas são essenciais à sobrevivência, porque se não estiverem impermeáveis, se não estiverem Claro. perfeitas, pronto, elas ficam com a plumagem toda molhada e podem acabar por se afogar, não se conseguem quer manter a flutuar no mar. Fora aves, quais é que são os mamíferos e outros animais que recebem? Exatamente nessa altura dos papagaios também tivemos um grande boom de tartarugas, principalmente caretas, mas também tivemos uma tartaruga verde. Agora também temos em reabilitação três tartarugas, careta. Este ano está a ser, o ano passado foi forte para as tartarugas. E no caso dos mamíferos, nas focas depende muito de ano para ano. Normalmente quando recebemos são animais juvenis, foca cinzenta, que pronto, lá apanham a corrente errada e vêm ter a Portugal. Normalmente estão só muito emaciados, mas também já tivemos animais com ferimentos extensos. E no caso dos cetáceos, isso aí pode acontecer um bocado todo o ano. O que temos mais é golfinho comum, mas também pode acontecer, por exemplo, o boto ou o golfinho fiscado. E, pronto, no caso dos golfinhos e das tartarugas e das focas, nós também damos assistência na praia, por isso. Muitas vezes não é só no centro que trabalhamos, é mesmo no local, porque são animais cujo transporte não é propriamente fácil de fazer, Claro. quando são granditos. Pois um golfinho comum, aquilo pesa 150, 200 quilos, não é? Sim, não tivemos nenhum, ultimamente não temos tido nenhum desses tamanhos, mas temos estado nos mais juvenis, que são quem arroja mais. Claro que os nossos números também são sempre muito influenciados pelas alturas dos veraneantes, porque se as pessoas também vão à praia, também é mais provável encontrarem animais. Isso no verão também é uma altura bastante preenchida e depois no outono, com a chegada das aves invernantes, também. Normalmente são os nossos períodos com mais trabalho. Pá, temos aqui uma outra pergunta, também do Manuel Caradanjo. Qual a taxa de animais libertados? Essa aí também varia imensamente com o ano. E levanta outra questão que nos levanta sempre. A taxa de animais é uma grande fatia dos animais que nos chegam têm de ser eutanasiados cedo. Ou seja, nós depois de fazermos o diagnóstico conseguimos rapidamente perceber que não vão ser reabilitados. Portanto, se contarmos com esses como insucesso, que na minha opinião não será insucesso porque nós não tivemos a oportunidade de fazer nada, as taxas serão baixas, diria à volta dos 20%, às vezes mais baixas. Mas a nossa taxa de mortalidade também é muito superior nas primeiras 24, 48 horas e de repente desce a pico e aí o sucesso é muito bom, diria eu. E na tua opinião, porque é que achas que têm esses casos em que quando chegam ao centro
já não existe propriamente nada que vocês possam fazer por eles e têm que optar pela eutanásia. Existem algumas medidas que tu achas que poderiam ser implementadas para diminuir essa taxa de eutanasiados? Ora bem, eu acho que a causa de entrada mais representativa destas eutanásias são traumatismos. E nunca conseguimos perceber exatamente a origem destes traumatismos. Só que com os animais selvagens no geral já é difícil eles serem trazidos para um centro a tempo útil ou encontrados a tempo útil. No caso dos marinhos ainda mais, porque é um meio em que as pessoas não estão para os encontrar e para os trazer para o centro. Por isso, há muitos animais que já nos chegam com processos de doença já mesmo muito, muito prolongados, o que dificulta a reabilitação. Pois, era mais ou menos por aí que eu queria que tu fosses, imaginaria que tu irias, porque imagina, eu estive no Brasil e estive num centro de recuperação de animais marinhos. E o que eu vi que era bastante distinto do que eu conhecia da realidade portuguesa, era que eles tinham uma rede de centros que trabalhavam em conjunto e tinham, juntamente com a equipa clínica, tinham uma equipa de campo. Essa equipa de campo sai todos os dias para patrulhar a costa. Os diferentes centros cobrem áreas, não é? Pronto, imaginamos que fosse o caso português, havia tipo uma equipa para patrulhar a parte norte, centro, sul, digamos assim. Ou seja, e eles facilmente encontram muito mais animais e têm muito mais ingressos, porque e além deles também recolhem cadáveres, ou seja, também fazem as necrópsias desses animais, ou seja, também têm muito mais acesso a estudos ambientais e porque é que esses animais morreram e porque é que não morreram. Pronto, essa parte também é importante, mas também conseguem resgatar, se calhar mais a tempo, outro género de animais que têm traumatismos. E eu acho que isso era uma coisa que era. Imagina, se no Brasil, que tem uma costa gigantesca, eles conseguem fazer isto, imagina se não seria bom para um contexto português que nós somos uma costa muito mais pequenina. Pois, O que mas é que aí tu também é achas? outra que é a parte financeira e quantas equipas de resgate, né? Tipo, não há uma rede que eu saiba, é ao centro do CREB, não é? E acho que o Zumarino às vezes faz algum trabalho desse sentido, não tenho a certeza. Eh, Para cobrir a costa toda com duas instituições, epá, é muito lixado, não? Nós, neste momento em Portugal, já há redes de alojamentos a cobrir a costa toda. Mas é como tu estavas a dizer, Catarina, mais para os animais, para os alojamentos mortos. Uhum. Por exemplo, já aconteceu com a Rede de Lisboa ser na área deles e ser um alojamento vivo e eles vão lá à praia, mas claro que se o animal for transportado para o centro de reabilitação, será para o nosso centro de reabilitação. Claro, nós não temos hipótese, como eu estava a dizer, de fazer uma fiscalização desse género. Trabalhamos muito em conjunto com entidades, como a Polícia Marítima, por exemplo. Eles já, pelo seu trabalho, acabam por fazer fiscalizações e também recebem muitos alertas, por exemplo, tanto para animais vivos como para animais mortos, e, portanto, é com eles que conseguimos muitas vezes coordenar este tipo de coisas, mesmo às vezes para ajudar a recolher os cadáveres de golfinhos mortos e assim, que é que não são pequenos e, portanto, às vezes ir uma pessoa da nossa equipa pode não ser suficiente e, portanto, é muito entre ajuda com a Polícia Marítima, sem dúvida. Agora temos aqui uma perguntinha da Carolina Abrantes, que pergunta: quão difícil é trabalhar com animais marinhos em Portugal? Há financiamento? Chegamos aqui à Ora parte bem, do financiamento, não é? quão difícil é trabalhar com animais marinhos? Assim, o trabalhar com animais marinhos não é mais difícil do que trabalhar com outros animais selvagens. Tirando o ir para a piscina, às vezes, quando as temperaturas não prometem. A parte do Eu acho que financiamento, tem desafios diferentes. sim, tem desafios diferentes. A parte dos financiamentos, isto, não sei se já tiveram pessoas de outros centros, imagino que De outros todos me digam centros? mais ou menos de outros centros de reabilitação. Vou ser a primeira. Pronto, Yeah. acho que isto depende um bocadinho de centro de reabilitação para centro de reabilitação. O Cramecomar é uma parceria entre a Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem e a Universidade de Aveiro. E depois os financiamentos vêm sobretudo através de projetos científicos, financiamento de projetos científicos, bases de investigação, por exemplo. Também tivemos agora um projeto de literacia do oceano que envolvia escolas com financiamento europeu também. E que tudo junto acabamos por nos desdobrar todos um bocadinho em com várias facetas para conseguir este financiamento. Tal como nos outros centros, até o ano passado, pelo menos,
durante uns anos em que houve um financiamento pelo Fundo Ambiental aos centros de reabilitação, a todos, mas isso pode mudar todos os anos. Isso, na É uma realidade, incerteza, não é? é uma incerteza, e por isso dependemos, exato, mais da Universidade de Aveiro e da Sociedade Portuguesa e destes projetos. Temos de estar sempre à procura de projetos para conseguirmos ser financiados. E, portanto, sempre que acaba um, temos de já ter outros para a coisa continuar a funcionar. Tem que também ter o trabalho de ir procurar esses projetos. Sim, a nossa equipa, na realidade, a equipa do Crama de Comar é multifacetada, sim, na reabilitação. Normalmente estou mais eu e a nossa enfermeira veterinária, a Emma, e quando a coisa fica muito caótica, toda a gente nos dá uma mãozinha, mas há muita gente dedicada a mais a esta parte dos projetos, e depois, claro, todo o trabalho, ainda com os arrojamentos dos animais mortos e as necrópsias e tudo, então andamos todos a fazer um bocadinho de tudo. Daí seres um polvinho também, não é? Ouvi. Qual foi o caso que mais te marcou? Maria José Quinteira pergunta isto. Maria José Quinteiro, eu tinha medo desta pergunta porque eu nunca sei responder, porque já foram vários, assim, há um que eu acho que toda a gente da nossa equipa diria, que foi um golfinho, o golfinho alfarroba que reabilitámos, não foi neste verão que passou, foi no anterior. E o trabalho com golfinhos é muito ingrato, porque é muito, muito trabalho e a probabilidade de sucesso é muito baixa. E este foi o primeiro golfinho, desde que eu estou lá, que conseguimos reabilitar e voltar a devolver à natureza. Foi, foi um momento icónico, sem dúvida. Depois de tanto Choraste. esforço. Mas eu choro fácil também, nas libertações. Por outro lado, se alguém perguntar se ficamos apegados, também é uma pergunta que nos fazem. Ninguém fica apegado, eu quero é que eles se vão embora. Exatamente, isso é que tu ficas contente por ir vê-los a ir, não é? E por acaso, esse golfinho, vocês puseram GPS ou não? Não, nós nos golfinhos não fazemos marcação, fazemos muitas fotografias, todo tipo de marcas que possam ser identificáveis e é só o que fazemos, por exemplo. E já Qual agora, qual é que foi a causa desse desculpem, qual é que foi era a isso? causa de ingresso? Esse golfinho tinha uma coisa a seu favor, é que, vá, mais ou menos a seu favor, não é? Porque senão não tinha ido para o centro de reabilitação. Mas ficou preso numa arte de pesca que se chama o palangra, não sei se sabem o que é, mas é basicamente um fio grosso, assim, com vários fios com um anzol na ponta. É como se fosse uma linha de pesca com várias Sim. linhas de pesca. Ele ficou preso e foi encontrado rapidamente pelos nadadores salvadores e nós fomos imediatamente chamados. Portanto, ele veio logo para o centro. Não acontece o que muitas vezes acontece, que é as pessoas mandarem-me de volta para o mar a achar que estão a fazer uma grande coisa que não estão. Portanto, ele não sofreu tal processo degenerativo de doença prolongada, que depois iria arrojar uns dias depois, e aí se calhar já era mais difícil reverter toda a situação. Como nós fomos logo, ele veio para a piscina, ele estava com um anzol grande cravado na barbatana caudal, tinha assim mau feitio, que é sempre um bom indicador, e depois fazemos a microcirurgia para remover o anzol. Ele começou logo a melhorar, o movimento da barbatana caudal começou a normalizar, ele começou a comer uns dias depois e foi sempre a subir. Não chegou a estar tão mal que os valores, por exemplo, hepáticos ou de atrofia muscular não se chegou A a desenvolver. manifestar tanto, portanto foi uma maravilha. Fantástico. E diz-me uma coisa, vocês sedaram o golfinho para fazer a cirurgia? Ou anestesiaram? Anestesia local. Ok. É mais E seguro, portanto, provavelmente. Teve que que ser cena fora fixe. d'água. Salvaram o golfinho. Sim, foi um momento muito especial. Acho que toda a gente concorda. Que Como o bom. golfinho é muito esforço, porque tem de estar alguém, principalmente nas fases iniciais, tem de estar alguém na água com ele 24 horas por dia, porque eles não têm força sequer para nadar até à superfície para respirar. E, portanto, é um trabalho mesmo muito exaustivo, e fisicamente e psicologicamente. É os turnos da Portanto, noite também, não é? os turnos da noite. Portanto, quando corre bem, parece que já não gostou todos esses dias de trabalho intensos. Ou que tiraram 3 dias para festejar, não? Tipo, soltámos o golfinho, 3 dias aqui a festejar. Nunca tiramos dias porque acontece, continua sempre a acontecer alguma coisa. É tipo, abrem o champanhe, vamos voltar. Mas olha, também tinha uma pergunta. Tu disseste que ele foi encontrado enrolado na rede.
Vocês tiveram que ir buscá-lo dentro d'água, Eh, certo? eu não fui à parte da praia, Hum. isso também não quero estar a dizer mentiras, mas eu penso que tenha sido com os nadadores salvadores com a mota d'água. Conseguiram cortar, Foram eles que o retiraram. Ah, ok, e já estava lá alguém da nossa equipa, mas eu já não me lembro bem como é que tudo aconteceu. ok. Isso foi mera curiosidade, era só para saber como é que vocês procediam ao resgate. Mas isso é difícil dar-te uma resposta porque cada situação é uma situação. Depois também temos a dificuldade de cada praia é uma praia. Há praias rochosas, há praias arenosas, Pois, há praias curtas, há praias que nunca mais acabam. Os acessos, também dependendo do local, também podem não ser os melhores. Obviamente, os animais que vão arrojar em zonas mais rochosas vão estar em piores condições porque, entretanto, estiveram a bater contra as rochas. Por isso varia sempre muito. E o nosso centro e a equipa de resgate faz a costa de caminho até Peniche, ou seja, são 300 quilómetros. Por isso, nestes 300 quilómetros há muitas conformações de praias. claro. Temos aqui uma pergunta do Ricardo Borges, que diz assim: Não estou a gostar da tua cara, Catarina. Estás ansiosa. Os golfinhos são mamíferos que andam no mar. Há algum peixe na terra? Isso é muito difícil responder. Mas há aquele peixe que consegue andar na lama e seguir caminho. Eu não sei o nome, mas claramente existe. Eu por acaso também não sei o nome, tu sabes o nome? É? Não. Pronto, eu depois Ui, vou puxa. pesquisar e ponho aqui. Não, o Ricardo que vai buscar. Ah, o Ricardo deve saber para estar a fazer essa pergunta. Pronto, muito obrigada a toda a gente que mandou mensagens e perguntinhas para a Francisca também. Temos que deixar isto presente, que é muito bom vocês também participarem e entrarem connosco no episódio. Agora vamos fazer nós as perguntinhas à doutora Francisca. E queres começar tu? Pá, eu queria começar a falar da eutanásia. Ah, bem, vamos. Bora. Então, imagina, como é que vocês fazem todo o diagnóstico para saber se vale a pena resgatar um animal ou não? E depois, uma pergunta um bocadinho mais deep, que era qual é que é a parte ética à volta dessa decisão? Dependendo se o animal, depende, não é? Caso a caso. Nós, em todas as situações, a todos os animais, fazemos, além do exame físico, fazemos colheita de sangue e análise de sangue e fazemos raio-x Ui, a já todos. agora, deixa-me só interromper aqui. Vocês têm os padrões bioquímicos das espécies todas ou tipo Não fazem todas, assim assim? não todas. E muitas vezes também não conseguimos, por exemplo, nas aves que são mais pequenas e que muitas vezes chegam, muitas vezes, vá, 100% das vezes, chegam muito desidratadas, às vezes estão desidratadas e que nós não conseguimos tirar uma amostra de sangue significativa. Por isso, muitas vezes fazemos uma coisa mais simples, como um microhematócrito. Portanto, os padrões bioquímicos também não serão necessários em muitas, porque nós não temos sangue com que as comparar. Nos golfinhos, nas tartarugas e nas focas já é diferente. Conseguimos ter um volume suficiente para fazer uma análise completa. E aí, em algumas espécies, já temos alguns artigos, já existem de estudos nesse sentido. Claro que é discutível porque também há muitas coisas que são feitas em cativeiro e, portanto, pode haver algumas diferenças, mas pronto, temos alguma base. Voltando à eutanásia, tentamos fazer um diagnóstico o mais completo possível. Temos outros métodos de diagnóstico, temos ecógrafo, temos endoscópio. Portanto, fazemos o trabalho de diagnóstico o mais completo possível. Depois, claro que entra aqui uma parte que poderá ser alegadamente mais subjetiva, que é a nossa experiência, que nos dita muito sobre o que é possível fazer ou não em reabilitação. Não sou com isto a dizer que nós fazemos tudo o que é possível no mundo, em termos de medicina, obviamente, mas pronto, estamos a falar de animais selvagens, não é? Portanto, eles estão a 100% ou quase 100% ou não têm hipótese de ser devolvidos e para nós não faz sentido mantê-los em cativeiro, até porque a maior parte das nossas espécies não se mantém em cativeiro em boas condições. Podemos até falar de algumas espécies, como os porcelariformes, que são umas aves marinhas onde estão incluídas as cagarras e as cadelas, que nós sabemos que mesmo que a causa de entrada não seja muito grave, se nós não conseguimos reabilitar em 2, 3 semanas, o animal vai começar a ter problemas secundários e vai ser cada vez pior e nós não vamos conseguir reabilitar. Portanto,
quando a causa de entrada já é mal suficiente para nós considerarmos a eutanásia, todos estes fatores se juntam para nos ajudar a tomar a decisão. Claro que há um ou outro caso que nos pode deixar na dúvida. E deixando na dúvida, nós também, dependendo do que achamos e do porquê, e também somos uma equipa e discutimos os casos, podemos decidir ou não tentar a reabilitação e, se não der mais tarde, voltar a eutanasiar mais tarde, mas isso depende de caso a caso. Na relação da questão ética, acho que também está respondido um bocado, não é? O bem-estar animal para nós é muito importante. Nós não estamos preocupados só pelo sucesso que estamos a falar há bocado, os números, não é por aí que trabalhamos. Nós trabalhamos, apesar de trabalharmos a nível do indivíduo, tentamos manter na cabeça também a questão das populações, e acho que já estou completamente perdida nesta resposta. Francisco, eu acho que estás ótima, eu adorei a tua resposta, não diria melhor. Olha, disseste tudo o que eu concordo e pronto, só por isso dou-te 5 pontos. 5 pontos para a Grifinória. Pois verificar. Ora, eu Pá, não diria melhor. eu O Ian agora, quer entrar por essas, não é? Vamos então. eu gosto de abordar coisas difíceis. Imagina que o caso do golfinho, que foi um sucesso, pá, é um golfinho que tinha dado entrada no centro, não é? E que vocês notavam que era um animal que dá para salvar a vida e que o animal, tipo, é capaz de sobreviver, dado as condições que vocês têm, mas que é impossível o animal voltar para, para o estado selvagem. Nesse caso, o animal é eutanasiado. Sim. É assim, que eu esteja a ver deste Agora tipo parecemos 2 de. malucos, Ian. Nós eh, tipo, o porque, animal é eutanasiado e nós sim. Eu não fiz nada, porque estás aí a dizer que gostas que os animais sejam eh, eutanasiados. Agora a a doutora única, Francisca vai explicar. sim, a única situação que eu vejo em que isso seria possível de acontecer era no caso de uma cria. Não vejo um animal juvenil ou adulto a poder ficar vivo, mas não ser devolvido ao oceano. No Ok. caso de uma cria existente, sim. Mas na realidade, depois também qual seria o propósito Uhum. No desse caso de animal? uma cria, neste momento, a ideia seria manter a cria viva até ela atingir uma idade para depois ser libertada ou. O problema nos cetáceos, tu se criares uma cria à mão, não é? Porque acaba por ser criada à mão, os golfinhos têm uma complexidade social tão grande que dificilmente conseguiríamos replicar isso de maneira a voltar ao De oceano. modo seguro, não é? Uhum. Seguro para o animal, eu digo. É porque é sempre uma. Os golfinhos, lá está, são seres sociais, mesmo os golfinhos que já foram libertados pela nossa equipa, incluindo este que estávamos a falar, é uma preocupação. Como é que eles se vão reintroduzir? Há pouca informação sobre isso. Pá, suponho que seja uma dificuldade para o animal ser reintroduzido num grupo diferente, não é? E também possa ser mais perigoso porque o animal também às vezes pode ter mais curiosidade com a presença humana. Não sei, estou a supor. É assim, neste golfinho reabilitado, te garanto que ele não queria nada, não queria nada connosco. Pelo contrário, Sim. Mas numa cria, por exemplo, isso já não mesmo, aconteceria. até, eu não tenho também experiência com essa situação, mas, mas é a minha opinião. Uhum. Era uma possibilidade, tendo em conta Sim. que eles são assim animais sociais e bastante inteligentes, era uma possibilidade de ser um risco para ele e para, pronto, saúde É que pública nós também. mesmo, nos animais que reabilitamos, por exemplo, as focas e tartarugas e mesmo as aves, ao serem alimentados por uma pessoa, eles acabam por perceber que, mesmo que não tenham interesse nenhum em nós, acabam por criar uma ligação entre Quanto de onde é que alimento, aparece o alimento. Portanto, mesmo nesses animais, em todos os outros que nós trabalhamos, nas fases finais de reabilitação tentamos alimentá-los sem que eles nos consigam ver. Os nossos tanques exteriores estão numa plataforma ligeiramente mais alta, num deck, e nós conseguimos ir à volta e alimentá-los sem que eles nos estejam a ver, o que é muito útil para não haver esta associação. Uhum.
E nesse caso vocês conseguem, mesmo que o animal não vos consiga ver a alimentá-los, vocês conseguem ver se o animal se alimenta. Sim, claro. Temos inclusive um tanque, que é o nosso tanque maior de dimensões, que nós até chamamos o tanque de musculação, porque é para isso mesmo. Tem janelas subaquáticas, Uhum. para Vocês acreditar. conseguem ver. Vocês conseguem ver. É importante, por exemplo, para as tartarugas, nós temos que ter a certeza que elas descansam no fundo da piscina. Se elas nos associam a comida, cada vez que nós aparecêssemos, elas vinham cá à procura. Uhum. E não conseguíamos ver, portanto, é ideal que não haja esta associação e nós conseguimos observar o comportamento para garantir que está tudo ok. Pois, Muito bom. é mesmo impressionante como é que até mesmo tu consegues ver nesta, nesta pequena situação, não é? Como é que o condicionamento operante e clássico atua até mesmo nos animais selvagens, não é? É mesmo muito Sim, interessante isso. sim, eu digo muitas vezes que o nosso trabalho, apesar de eu ser veterinária, a veterinária é uma pequena fatia do trabalho que nós fazemos, porque o maneio, todos estes cuidados das instalações, da alimentação, de tudo, acaba por ser tão importante como o trabalho veterinário, porque não me adianta muito estar a dar a medicação certa se depois não dou as Tudo o resto condições falha. certas ao animal. E a avaliação da água, né? Tipo os pHs, a salinidade. Estás a ver? Também estou forte em motores de bombas de piscinas e de filtros e não sei o quê. E aí isso era uma parte que eu também gostava de falar, que era um bocado daquilo que eu disse há bocado dos desafios dos marinhos em relação, por exemplo, aos terrestres. É essa parte, vocês têm a preocupação dos tanques, da qualidade da água, provavelmente, não sei se é o vosso caso, mas se calhar, se calhar um sistema de água diferente, por exemplo, se tiverem algum animal que tem alguma doença infectocontagiosa, se calhar tem que ter um sistema diferente, não sei se é o caso que de vocês têm ou Sim, não. nós temos um sistema de captação de água da ria para termos água salgada natural e depois Olha, cada ótimo. piscina tem a sua filtração individual. As piscinas Ok. não comunicam entre si de maneira nenhuma, Olha, ainda melhor. portanto, não temos esse problema. O centro que eu tive no Brasil tinham vários tanques que comunicavam a água, digamos assim. Sim, Depois tinham outro e eles normalmente separavam estes dois, tinham duas redes diferentes por causa dos sim. fibropropilomas nas tartarugas. Eles têm que Olha, ter. nós não temos, nunca apanhei. Exatamente, isso é uma cena mesmo interessante que eu vi. Lá no Brasil, eles têm uma prevalência gigante de Ok. tartarugas com fibropapilomas e eu depois, na altura, quando estava lá, até falei com a Francisca, porque eles perguntaram-me se em Portugal também tinham. E eu não conhecia tanto, então na altura aproveitei para falar com a Francisca e a Francisca de facto disse-me que não existe essa problemática aqui, ou pelo menos ainda não foi registada. E, hum, e eles acreditam, e já existem alguns estudos no Brasil, que dizem que aquilo pode estar ligado à presença de nanoplásticos nos mares deles, que eles têm uma incidência muito grande de nanoplástico na água e eles acham que pode ter alguma influência no desenvolvimento de fibropapilomas em tartarugas. E eu achei, tipo, isso super interessante, como é que nós não temos, e do género, nós partilhamos muitas das espécies que de comuns ao Brasil, não é? E eles têm, e nós se calhar até, elas passam até mais cá do que lá, eles lá não têm todas, todas, nós aqui acho que só não apanham uma, não é? Não, já foram registadas as 6. Todas? Yeah, pois. E é uma cena Só que as interessante. tartarugas também trabalham muito em unidade. A nossa unidade que anda a rodar por uma área pode não ser a mesma que chega ao Brasil. Podem ser unidades, Sim, sim. Pois né? também tem essa parte, claro. Mas não digo que não seja nanoplásticos, não sei, mas será muito interessante. Sim, é uma das teorias que eles andam a testarem. Pronto, eles têm muitos estudos sobre isso no Brasil, precisamente por causa disso, porque não é assim uma realidade em todo o lado. Ou seja, apesar de eles terem lá bastante prevalência, não existe tipo em todo o lado. Então existe alguma influência ambiental de certeza que está a contribuir para aquilo. E portanto, na Pois, altura quando estive lá, achei muito interessante isso. nós aqui, as tartarugas, a realidade é que a maior parte são vindas de captura acidental, Em barcos de pesca? em barcos de pesca, assim. Ou emaranhamento, em redes, ou assim. Felizmente, a nossa equipa também já faz um trabalho com os pescadores muito importante há muito tempo. Temos muitas colaborações e a maior parte, quando encontra uma tartaruga na rede, liga-nos imediatamente e nós já vamos estar no porto à espera quando o barco chega, nós já estamos lá prontos para trazer a tartaruga para o centro. Ah, Olha, outro trabalho que já é completamente diferente.
Tu agora falaste uma coisa, pá, que já mexeu aqui com um bichinho em mim, que é a malta muitas vezes meio que ataca os pescadores, não é? Porque são quem causa grande parte destes acidentes ou deste tipo de situações, não é? Mas tu também estás a dizer que eles contactam logo, não é? Tipo, eles também têm alguma consciência da sua influência, tipo, no sistema que estão a atuar, não é? O nosso objetivo não é de todo demonizar a pesca e os operadores de pesca. Obviamente é muito importante e toda a medicina de conservação, seja onde for, já tem visto que é super importante e a única maneira de fazer é trabalhar em conjunto com todos os usuários das zonas que pretendemos conservar e que podem afetar as espécies que podemos conservar. Já foram desenvolvidos pela nossa equipa vários projetos de monitorizações de pingas, por exemplo, que são uns dispositivos que se põem nas redes e que se pensa que podem alertar cetáceos para a presença de redes. É que E fixe. nada disto seria possível sem a colaboração destes membros tão importantes que são usuários do mar e da mesma área que nós tentamos proteger. Portanto, acho que é muito importante incluir, toda a gente ser incluída nestes debates e nestes trabalhos. Pá, Claro. sim, porque também essas pessoas são quem estão ali, não é? São as pessoas que estão ali e sabem mais daquilo do que propriamente quem está na terra a ver os animais assim ao longe, não é? Tipo, eles é que Sim, sabem e que tipo de redes que usam ou que animais é que aparecem mais em tipo de redes. na realidade, as mudanças maiores que se fazem é com essas informações todas que nós captamos sobre as populações, sobre os ecossistemas. Eventualmente, o objetivo será também que a legislação acompanhe estas descobertas científicas, digamos assim. E quando falamos em legislação, falamos do governo e, portanto, falamos de todas as pessoas que estão abrangidas. E, portanto, não podemos decidir, escolher não incluir algum grupo, porque, na realidade, o que sair sai para todos. Isso Claro. convém estarmos todos on the same page. Essa parte também é extremamente importante, como é óbvio. Também abordaste aí uma parte, disseste que a tua equipa também já tinha feito algum trabalho de sensibilização, não é? Junto com Sim, junto com vocês, além dos pescadores e dos operários da pesca, vocês fazem ações de educação ambiental junto de escolas, suponho sim, eu? maioritariamente com escolas, sim, de agrupamentos muito diferentes. Ok. Neste último projeto participaram a maior parte das escolas, era ali da nossa zona, das várias Gafanhas, de Aveiro, de Ilha, mas foi um projeto assim mesmo muito grande, conseguimos chegar a muitos alunos, desde a primária até ao nono ano. Acho que ainda houve umas sessões também com o secundário. Fomos também a Vila do Conde, por exemplo, fomos a Esmoriz, fomos à Figueira. Portanto, Claro. Espalhar a tentamos mensagem. e também é muito engraçado ver as reações. Nós, a verdade é que temos muita coisa que não é normalmente visitável no CRAM, não é? E obviamente os miúdos não podem vir propriamente para cima dos animais em reabilitação, mas conseguimos arranjar, agora com as coisas mais tecnológicas, conseguimos arranjar ferramentas muito giras. Temos uma visita virtual com imagens 360 no CRAM para mostrar aos miúdos se eles conseguem fazer coisas interativas, tipo perceber, tipo, clicar numa mesa e perceber que tratamento é que se faz naquela mesa, ou Que top! hum, Isso é muito fixe. Para eles terem sim, ver aquela algo. imagem mais visual, não é? Sim, e também conseguimos fazer uma transmissão em direto a alguns animais em reabilitação, que já estivessem numa fase mais nos tanques, que aos animais não incomoda, porque é só ter lá uma câmara, Uhum. nem precisa ter um operador, e na escola eles estão a ver em tempo real que aquilo Pois, é deve ser muito verdade e excitante para acontece eles. isso. E acho que este projeto, e mesmo estou a falar dos miúdos, mas na realidade os professores também estavam super Claro. entusiasmados. Obviamente isso Eh, deve ser um marco, quer para uma criança, quer para um adulto, ainda por cima quando são coisas que se calhar não estão tão habituados a lidar, não é? Muito fixe. Eu tenho agora uma pergunta que eu ainda não sei bem como desenvolver esta pergunta. Eu anotei umas palavras-chave do que estavas a falar e fiquei curioso e não sei, vou dar alguma liberdade também para desenvolveres o teu pensamento à volta disto, mas é acerca da legislação, a influência que a legislação tem no vosso trabalho e pode vir a ter ainda mais ou menos, e que tipo de desenvolvimento
há de políticas ambientais nesse sentido e se o centro, se o CRAM consegue ter alguma participação nessas ideias de desenvolvimento de políticas ambientais, se é algo que estão interessados em participar ou não. E pá, estás livre, que eu ainda não consegui Ok. desenvolver a pergunta nisto, desculpa. Mais uma vez, não sou a melhor pergunta, a melhor pessoa para falar desta parte, mas a equipa do CRAM já participou em vários projetos com, principalmente europeus, com a finalidade de ajustar as legislações, por exemplo, criar áreas protegidas. Portanto, também há muito trabalho, que eu também ainda não falei, é mais outro bracinho, dos censos aéreos, censos de barco, ou seja, mesmo contar populações, e portanto, sim, está envolvido. Agora, o que é que depois se reflete exatamente? Pronto, deixa assim. Fiquem aberto, não é? Mas o trabalho está feito, a pesquisa está feita. Ou seja, tu também participas na parte dos censos de populações, Não tanto, não? eh, não costumo ser eu, são outro pessoal. Como é que é constituída a equipa do CRAM? Ora bem, eu não sei números exatos, mas eu sou veterinária, eu e a mãe nossa enfermeira veterinária, e depois temos a Andrea e a Sara, que eu acho que o Ian também deve conhecer. Não sei se eles André, querem eu conversar. conheço. Pronto, a Andrea também participa nos censos, por exemplo. A Andrea está a fazer, estão as duas a fazer doutoramento e depois temos outros investigadores, alunos de mestrado também. Por isso, Mas, são áreas distintas, ou seja, tem medicina veterinária, enfermeira veterinária, tem biólogos, não? isto é mais virado para a biologia, assim, como Uhum. formação inicial. E já Pois é, essa agora, parte. a malta que vai fazer essas investigações é só a malta da Universidade de Aveiro ou estão abertos para receber outras pessoas também de outras universidades? Já recebemos estagiários de outras universidades, principalmente para a parte da reabilitação. As vagas vão variando muito. Nós, quando temos vagas disponíveis, anunciamos nas nossas redes sociais do CRAM, para as pessoas poderem candidatar, obviamente. Já tivemos a Universidade de Évora, já tivemos de Enfermagem Veterinária de Ponte Lima, de Viseu, já tivemos Engenharia Zootécnica, de Otávio. Pronto, temos um bocadinho de todo lado. Uhum. Lisboa E tem também. algum período mínimo de estágio para estudantes fora da Universidade de Aveiro? O período mínimo não são 3 meses. Eu sei que é muito, mas acreditem que não é nada no estágio. É, mas acreditem que vale a pena. É mesmo Vale a nada. pena. E É mesmo para nada. aprenderem alguma coisa, não, há Claro, muitas vezes para estágios de uma semana e assim, e isso não seria benéfico para nenhuma das partes, na minha sim. opinião. Podemos perguntar aqui ao Ian, não é? Que o Ian já teve a oportunidade de ser voluntário no CRAM. Por acaso eu estava com a intenção de partilhar a minha experiência, que ia dizer que tipo, estive lá, acho que foi um mês e uma semana, ou já não me lembro bem, foi em Quiaios, opa, e sinto que se tivesse 3 meses ficava na boa, meu, ficava mesmo na boa, porque gostei imenso das pessoas, a Marisa, a Catarina, a Andreia, também estava lá o Jorge Vaqueiro. Pá, foram pessoas mesmo altamente incríveis e que estavam sempre dispostos a ensinar tudo. E tipo, eu aprendi imenso lá, seja de animais, não é? Seja tratar da água das piscinas, não é? Tipo, a avaliação ali, tipo, do pH, da salinidade, ver todos esses parâmetros. Depois havia uma tartaruga que era a Pseudomonas, que tinha Pseudomonas, né? Então tinha que haver, tipo, um cuidado quando estás a trabalhar com essa tartaruga por causa da água e depois para não contaminar tudo o resto, tinhas que... Pá, foi mesmo incrível. E descobri que as tartarugas são tanques de guerra, meu. Tipo, as tartarugas aguentam tudo, meu. Como é que é possível? Aquilo aguenta mesmo. Pá, é um animal sobrenatural. É um Esquece. animal para resistir a tudo, é verdade. Yeah. Pô, São Adoro. verdadeiros seres. É assim um mundo fascinante, não é? por acaso é. Mas ainda bem que falaste essas coisas todas, que eu acho que isso é uma coisa importante. É que o estágio não é só estar a trabalhar com os animais, eu acho que às vezes as pessoas não têm bem esta ideia. Aspirar muitas piscinas, tem muito trabalho, lá está, de maneira que nós também fazemos, não é, não é trabalho que nós Faz deixamos, parte do dia a dia. mas faz parte do dia a dia. A parte da presença com os animais e dos trabalhos diretamente com os animais são reduzidos ao mínimo indispensável, obviamente, pelos motivos todos que já falámos. E acho que às vezes esta ideia
não é a ideia que os candidatos têm. Pois, Já. normalmente os candidatos vão à procura do contacto e de Sim, estar com os animais e assim, mas é importante também as pessoas perceberem que é mesmo isto que a Francisca está a dizer, do género, faz parte das atividades do dia a dia, tudo isso, para também alcançar boas instalações para os animais poderem estar a serem reabilitados. E de certeza que também tem uma componente muito grande que é a preparação das dietas para os animais, isso também deve fazer parte diária, não é? fazia assim, até porque comem do melhor que há. É. Como é Opa, que e vocês fazem com a honestamente, alimentação? Qual é mesmo? A maior parte das espécies são pesquisas, por isso temos vários tipos de pescado, temos uma arca daquelas mesmo grandes de entrar e fazemos uma descongelação controlada, dependendo do número de animais que temos e do que é que eles estão a comer, e fazemos a avaliação peixe a peixe se ele está em PEC para dar ou não. Mas vocês vão comprar ou têm algumas doações? Como é que isso funciona? Não, é tudo comprar. É tudo comprado? E Ok. há espécies muito fancy, por exemplo, picuinhas. quando eu comecei lá no campo, estava a trabalhar maioritariamente com golfinho de riso, e eles comem polvo. Ok, Também vamos manter aqui. eu não gostava muito da lua, portanto, gostava de polvo cabeçudo, que felizmente é um bocadinho mais barato do que o normal, mas Tem que ser, não é? Se me muito queres reabilitar. maximal de 3 metros, portanto também não comia propriamente pouco, Yeah. portanto, são muito fancies. Essa parte também é importante a nível de, de gastos, não é? Diários. Trabalho que as necrópsias são sistemáticas de todos os animais. O que eu fazer também é o estudo das dietas das espécies. Ah, yeah. Também é uma parte muito interessante, não é? Também é importante, sim. Essa parte das dietas, não é? Como é que isso tem muita influência? Porque a dieta vai fazer muita influência na recuperação do animal, né? Se o animal está bem nutrido, provavelmente vai ter uma melhor recuperação, mas que também é super interessante, agora não só focando nos marinhos, não é? Como é que isso também é um desafio para os centros, seja centros de reabilitação, seja centros de reprodução, para espécies que são super seletivas, meu. Por exemplo, estavas a falar desse golfinho, né, com o polvo, mas nós também temos o caso do lince. O lince, a dieta do lince é tipo 90 e tal por cento coelho. Como é que isso não vai influenciar não só a parte financeira Claro, do trabalho, não é? Que tens que alimentar os animais, mas também no desafio que é depois estás a trabalhar com um animal que vai para a natureza, não é? E que, pá, é uma dieta só de uma espécie, que se essa espécie falhar, depois toda uma população falha. sim. Pois isso também é muito importante, por isso é que também a avaliação das dietas dos animais, mesmo arrojados mortos, nos permitem também ter uma noção não só do que é que das presas preferenciais, como também do que há. Acaba por nos dar, conseguimos ver as flutuações. Às vezes não é a preferência que muda, pode ser a disponibilidade. Portanto, há todo um. Pronto, há muitos fatores a ter em consideração. Exato. Não é apenas a parte clínica, como se calhar às vezes o pessoal assume, mas tem todo esse background por trás da parte do maneio, alimentação e limpeza, que se calhar o pessoal às vezes se calhar torce mais o nariz, mas é tão importante como a parte clínica, porque se estiveres a tratar de um animal e aquilo estiver com Claro, condições não muito próprias, não interessa nada porque se calhar o resultado não vai ser tão positivo, não é? claro. É E importante que o além pessoal disso, perceba isto. além Olha, disso, também tinha quando uma falamos. pergunta que vai fugir um bocadito agora ao que nós estávamos a ir, mas foi de ao bocado e eu fiquei ali com a pulguita atrás da orelha, que era, vocês têm embarcações próprias ou trabalham sempre com outras embarcações? Não, sempre que precisamos para fazer. Algumas limitações conseguimos fazer a evolução de praia, se o mar permitir. O Uhum. mar em água não é sempre muito simpático, mas quando a ondulação está ok e o clima está ok, consigo fazer algumas de praia. Quando fazemos de mar, contamos ou com a ajuda da Polícia Marítima ou com a ajuda do Instituto de Socorro a Náufragos. Normalmente Ah, são os dois que nos ajudam mais a Polícia Marítima, mas, por exemplo, quando temos de ir mais longe, quando é tartarugas e assim, normalmente ultimamente tem sido mais o ISM. boa. Era uma curiosidade também. Sim, acho que felizmente lá está, é uma relação que mantemos
Convém manter bem Questão presente. de entreajuda que faz toda a diferença. Francisca, estás preparada? Estou preparadíssima, diz lá. Lá vem a derradeira pergunta. A É a derradeira pergunta pergunta. final, Francisca. Esta é certeza. Já estava a ver. Pá, o que é que este gajo vai me perguntar, não é? Tipo, o quão selvagem és tu? Ora bem, na ótica de que há um selvagem para toda a gente, eu diria 100%, porque às vezes somos uma preguiça, outras vezes somos um ratinho do campo, não é? E é Pá, isso que gosto no mundo dos selvagens, é que há uma espécie que agrada qualquer pessoa. É impossível alguém dizer não gosto de um animal selvagem. É porque não procurou bem. E toda a ah, gente se identifica com um. É obrigatório, porque há tanta variedade. completamente, e gostei imenso da tua pergunta, da tua resposta, mas a minha pergunta foi o quão selvagem e não qual o Qual selvagem. porcentagem? Porcentagem? Vou falar em porcentagens. Tipo, estatística aqui, estás a ver? Tipo, faz aí uma análise estatística da tua vida. Opa, eu ia para os 80 e muitos. Consideras-te Tenho, uma mulher muito tenho os selvagem? meus, tenho os meus momentos mais down, mas normalmente é para ir para a frente. É assim mesmo, bota para a frente. Acho que está boa, não está? Tá, eu É, gostei. 80 e tal. nota-se uma Mas eu selvagem. também não me estar aqui a vender. Super. Nós precisamos ter calma. Não vou mentir. Eu gosto bem de estar no sofá. Também faz parte. Os selvagens também descansam. Gostas de estar no Ah, sofá ali a bordar, não é? é verdade, sim. E a ver televisão. E claramente gostas de plantas, não é? Podemos ver pelo teu fundo. Plantas, muitas plantas, aliás. A moda das plantas veio ajudar muito, porque depois houve outras pessoas a ter plantas e assim dava para partilhar. Até, Consideras uma terapia, portanto. até então estava só sozinha e ia comprar as plantas todas. Agora é mais fácil, desde que se instalou, mais generalizado. Muito bom. Francisca, muito obrigada por teres aceito gravar connosco. Espero que te tenhas divertido. Tenho a certeza que tanto eu como o Ian adoramos. Eu posso já falar por ele, porque eu sei. E também gostava de agradecer o teu trabalho que tu desenvolves todos os dias e o trabalho do teu centro, que sabemos que é de facto muito importante. E pronto, a todos os que colaboram com vocês. Da minha parte, pronto, é um agradecimento especial, que eu gosto muito desta área e adorei o teu animal. E pronto, também passei a bola para o Ian, fazer aí as últimas palavras. Francisca, muito obrigado pela tua participação. Como sempre, é uma diversão conversar contigo. Queria também mandar um beijinho especial para a Andreia, para a Marisa e para a Catarina. Tipo, foi incrível a experiência que tive lá e elas foram fundamentais. E um beijinho especial para ti também, não é? Que apesar de não ter trabalhado contigo, aprendo sempre um bocadinho quando falo contigo. Espero que tenhas gostado e que continues a ser o polvo que és. Lindo! Vou falar. Muito obrigada pelo vosso convite. Acho que vocês têm aqui uma excelente iniciativa. Realmente faltava. E gostei muito de ouvir os episódios que já saíram. E muito obrigada pelas vossas perguntas. Acho que foi uma conversa muito interessante e é sempre um gosto falar com vocês. É mais descontraído do que a maior parte dessas coisas. Yeah, obrigada. Pessoal, um beijinho E um abraço. e vemo-nos daqui a 15 dias. Tchau!